Boa noite, seja bem-vindo à penúltima edição do Girassol Debate, neste mês de agosto. Hoje são 19 de agosto de 2024. Para o programa de hoje, trazemos como tema Saúde em Angola, avanços e desafios. E são nossos convidados Carlos Alberto Massé, que é o diretor-geral do Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares, Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, e está também a representar o Ministério da Saúde. Boa noite, bem-vindo, Dr. Carlos. Boa noite, capitão. Boa noite a todos os telespectadores da Girassol. Recebemos igualmente Jeremias Agostinho, que é médico e também mestre em saúde pública. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, capitão. Boa noite aos colegas de debate. Boa noite extensivo a todos os telespectadores. Recebemos Maximiano Calandula Vitor, secretário-geral da Ordem dos Enfermeiros de Angola. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, boa noite. Vamos fazer aqui uma missão, não secretário-geral, secretário-geral adjunto. Muito bem, secretário-geral adjunto da Ordem dos Enfermeiros. Correto. Muito obrigado. E Aldemiro Cucevila, que está a representar a Ordem dos Médicos de Angola. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite aos companheiros de painel e boa noite extensivo para quem nos vê pela TV Girassol. Muito bem, a melhoria da situação sanitária do país é uma preocupação social, não apenas no que diz respeito às infraestruturas, mas também aos equipamentos e à qualidade profissional dos técnicos, uma vez que ainda é frequente a procura de cidadãos para a busca de atendimento de qualidade no exterior. Vamos acompanhar uma peça do Simão João que nos apresenta o atual cenário do sistema de saúde em Angola. O governo tem se concentrado em investir no setor da saúde para cada vez mais proporcionar condições de assistência médica e medicamentosa aos cidadãos. Apesar dos desafios financeiros, está a construir hospitais modernos, a admitir novos profissionais, desde médicos, enfermeiros, técnicos de diagnósticos, que têm sido contratados por via de concursos públicos. Nos últimos anos, o país ganhou diversas unidades sanitárias, com destaque para o Hospital Geral de Cacoaco, batizado com o nome de Heróis de Kifangondo, o Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, o Hospital Materno-Infantil Azancode Menezes, o Hospital Militar Central Walter Strongway do Bié, o Hospital Geral de Cabinda, o Hospital Geral de Viana Bispo Emílio de Carvalho e muitos outros. Segundo dados do Ministério da Saúde, ainda este ano serão inaugurados os hospitais gerais do Sumbe, na província do Kwanza Sul, e de Ndalatando, no Kwanza Norte, ao passo que para o próximo ano está prevista a entrada em funcionamento do Hospital Oncológico de Luanda. O combate às grandes endemias como a malária e a tuberculose continuam no centro das preocupações. A malária constitui a principal causa de morte em Angola. Entretanto, temas como a humanização no atendimento aos pacientes, formação dos técnicos, resposta rápida e acompanhamento aos doentes são ainda apontados como desafios do setor em Angola. A atual situação do sistema de saúde em Angola, avanços e desafios, estão hoje em destaque no Girassol Debate. Ora, muito obrigado ao Simão João por nos apresentar este cenário do sistema de saúde em Angola. Começamos com o Dr. Carlos Alberto Masseca, que está a representar o Ministério da Saúde, e já o dissemos, é também o diretor-geral do Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, o Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares. Dr. Carlos Masseca, qual é hoje o nosso cenário e como é que está o nosso sistema de saúde? Bom, o sistema de saúde é uma parte integrante da nossa sociedade e o nível de desenvolvimento que a sociedade vai apresentando reflete naquilo que é o sistema de saúde. Dizer que, do ponto de vista conceptual, nós podemos dizer que o nosso sistema de saúde, ele junta todos os prestadores de saúde, independentemente de serem públicos, privados ou de outras entidades públicas, mas aqui gostaria de frisar o papel que tem o Serviço Nacional de Saúde, que é o subsistema que depende diretamente do Ministério, dos órgãos da administração local do Estado, que são os governos provinciais e administrações municipais. Por que é que o Serviço Nacional de Saúde nós vamos realçar? Porque o direito à saúde é um direito constitucional e o Estado materializa esse direito através do Serviço Nacional de Saúde. Quer o artigo 21, na sua linha B da nossa Constituição, que diz que os cuidados primários de saúde é um direito que cabe ao cidadão e são gratuitos. Quer o artigo 77, que garante o direito, que nos diz que a saúde é um direito constitucionalmente garantido, reafirmam que o Estado é o principal prestador de serviço. Então, nós aqui queríamos realçar o papel que tem o Serviço Nacional de Saúde, mas este Serviço Nacional de Saúde, o sistema de saúde, é influenciado por tudo que nós vivemos na sociedade.
é influenciado pelas questões políticas, pelas questões sociais, pelas questões epidemiológicas. Nós hoje temos aqui um grande elemento na nossa sociedade, que é a questão demográfica. A nossa população está a crescer muito rapidamente, o que quer dizer que temos que ter resposta para essa necessidade de crescimento da população. E o padrão epidemiológico. E no padrão epidemiológico eu gostaria de referir que nós vivemos aquilo que se chama o triplo fardo da doença. Se de um lado temos ainda um número muito grande de doenças infecto-contagiosas, não é menos verdade que as doenças crónicas não transmissíveis, o número vai aumentando consideravelmente. Só para dizer que nos principais hospitais, a principal causa de morte nas urgências está ligada à hipertensão e às suas complicações. E depois temos as questões ligadas ao cancro e ao trauma. Então, nós hoje é este o clima que vivemos a nível do Sistema Nacional de Saúde e particularmente do Serviço Nacional de Saúde. Dr. Jeremias Agostinho, qual é o cenário que se pinta do sistema de saúde em Angola? Qual é a saúde, permita-me aqui o pleonasmo, da saúde em Angola? Não, sim, exatamente. Quando nós falamos de saúde, eu corroboro com o que disse muito bem o Dr. Maseca, o sistema de saúde angolano é desafiante, como qualquer outro, porque nós ainda temos muitas situações que precisam claramente de ser ultrapassadas, de serem resolvidas para que o sistema possa, digamos, conseguir dar resposta às necessidades da população. Porque a população cresce, a população adoece, e nós temos que referir que, no caso da população angolana, é uma população que adoece muito. O angolano adoece muito. Só a título de exemplo, se nós virmos os dados que constam dos boletins que são emitidos anualmente pela Direção Nacional de Saúde Pública, os boletins de 2018 e 2019, nestes 2 anos, aproximadamente 25 milhões de cidadãos procuraram pelo sistema de saúde para ver o seu problema resolvido. O que é que isto é muito grande. Vejamos só. Deste grosso de 25 milhões, 19 milhões, que está mais ou menos em torno de 60% a 70%, procurou os serviços de saúde por doenças causadas pelo deficiente saneamento básico que nós temos. Mas atenção que deste grosso, de cerca de 18, 19 milhões de cidadãos, 75%, ou seja, em cada 100, 75 só buscaram pelo serviço de saúde porque tinham diagnóstico de malária. Então quer dizer que as doenças crônicas, o Dr. Maseca falou sobre isso, e a par disso, as doenças ligadas ao deficiente saneamento básico ainda representam um peso muito grande para o nosso sistema de saúde. E atenção, depois temos a questão da própria universalidade do sistema, ou seja, o número de cidadãos que têm acesso ao sistema de saúde. E os dados do próprio Ministério da Saúde estimam que em cada 100 angolanos, apenas 75 é que têm acesso aos serviços de saúde. Nós temos ainda desses 125 que não têm acesso. Esses 25 habitualmente buscam por saúde ou no exterior do país, ou então optam pela terapia tradicional, que também é muito presente a nível do nosso país. Então, isto em si também é uma preocupação. Agora, há um outro aspecto que tem influenciado, que representa igualmente um desafio para o sistema, que nós chamamos de determinantes da saúde. Quando nós falamos de determinantes da saúde, podemos falar de determinantes... Quer dizer, são situações, para esclarecer, para as pessoas conseguirem perceber, são situações não ligadas propriamente ao setor da saúde, ao Ministério da Saúde, a outras entidades da saúde, mas que têm um peso muito grande. Por exemplo, a pobreza. A pobreza. O indivíduo pobre, e já vimos que a pobreza multifactorial no nosso país está a aproximar aos 50%, o que é muito mau. A pobreza faz com que o indivíduo esteja, como é que eu poderia dizer, esteja muito propenso a ficar doente. E quanto mais fica doente, mais pressiona o sistema de saúde. Por isso é que muitas vezes nós vimos o governo, por exemplo, tomar um conjunto de medidas
que depois, na prática, parece que a população não sente o efeito. Dr. Jeremias começou por dizer que o angolano adoece muito. Por que rapidamente para perceber? Exatamente por causa disso, por causa desses determinantes. A pobreza é um deles, o desemprego é outro, as condições sociais e econômicas a que as famílias estão expostas é outro, a deficiente qualidade da habitação, o acesso, por exemplo, à água potável. O acesso à água potável é outro. O acesso à energia, o tipo de alimentação que a população mais consome, o consumo de bebidas alcoólicas, alimentos muito processados. Quer dizer, todo esse conjunto de fatores faz com que o cidadão adoeça mais. E isso nós chamamos de determinantes sociais, econômicos, biológicos, do próprio processo de saúde e doença. Já vou terminar. Em saúde pública, nós temos um ciclo que chamamos de ciclo da pobreza. O ciclo da pobreza. E a OMS falou sobre ele pela primeira vez em 1948, quando determinou este ciclo. Rapidamente, só para as pessoas perceberem, o indivíduo que está na pobreza, habitualmente, ele tem deficiência na habitação, tem deficiência na alimentação e não tem conhecimento sobre medidas de prevenção de saúde. O que isso vai fazer? Vai fazer com que ela adoeça, o chefe de família e os seus filhos adoeçam mais. Como eles adoecem mais, o que acontece? Tem a tendência de reproduzir mais. Muitos filhos ficam doentes. Por ficarem muito doentes, morrem com muita facilidade. Por morrerem com muita facilidade, eu tenho que ter mais filhos para garantir a prole. Só que, quanto mais filhos ele tem, vou mesmo já terminar, quanto mais filhos ele tem, menos condições tem para dar esses filhos. Esses filhos vão ter menos possibilidades de sobreviverem, de terem uma vida condigna no futuro. E como por norma um pobre sempre vai casar com outro pobre, ele vai se unir a um outro, e esse que se une, os seus filhos, caem novamente no ciclo da pobreza. Muito bem, Dr. Jeremias pinta-nos aqui um quadro e apresenta vários fatores que estão na base dos números altos de malária e de outras doenças também que são registradas em Angola. Dr. Maximiano, como é que a Ordem dos Enfermeiros tem estado a olhar para aquilo que são hoje os desafios do setor da saúde? O que é que vos preocupa enquanto também partes deste sistema? Para mim e para a organização do programa é felicitar o desenho do tema. É um tema, conforme está aqui já a ser abordado, que é transversal. É transversal no sentido em que qualquer profissional e não profissional da saúde consegue perceber como está o sistema. Mas eu tenho dito em vários fóruns onde temos participado que falar do Sistema Nacional de Saúde é preciso também termos aqui um espírito de olharmos a estratificação da Angola em que foi transitando, se assim passa a expressão. Quer dizer, tivemos um momento, nesse caso, em que a Rede Nacional de Saúde era assegurada por profissionais não formados como tal. Quando digo como tal, havia necessidade de adaptarmos determinados profissionais e que não tinham qualificações e asseguravam a rede. E depois houve um momento massivo em que nós olhávamos para a contratação de vários profissionais expatriados. Mas hoje, olhando a nossa rede assistencial, já é possível vermos um número crescente de angolanos a prestarem serviços de saúde da nossa rede nacional. Já é possível vermos também uma grande crescente de infraestruturas hospitalares grandes. É natural que a visão é heterogénica, porque vários atores acham que, à medida que vai crescendo, deveria também seguir o paralelismo do próprio capital humano. Mas minha visão pessoal, e por ser especialista em saúde comunitária, acredito que o que temos que depois trabalhar em conjunto com outros atores é a descentralização do modelo que nós estamos vincados. O modelo que estamos vincados, nós categorizamos como, quando digo nós acadêmicos na saúde, especialistas em saúde, catalogamos como modelo hospitalocêntrico. O que é isto? A atenção do Sistema Nacional de Saúde está virado para a hospitalização. Não devia ser assim? Não, porque os modelos assistenciais hoje remetem a prestar maior atenção à saúde comunitária e saúde pública. Isto é o modelo. Não porque o modelo está errado, mas o nosso contexto, e conforme
o Dr. Maseca fez, e o fez muito bem, o Dr. Jeremias o fez, o nosso Sistema Nacional de Saúde está caracterizado na ápice pelas grandes doenças, né? Pelas grandes patologias. Daí a nossa pressão é tratarmos essas doenças até baixarmos a um nível em que podemos inverter o quadro. Neste momento não dá para prestar maior atenção, porque na própria comunidade, com os indicadores sociodemográficos, pobreza, entre outras dificuldades que o Dr. Jeremias o fez, isto dá pressão às unidades sanitárias. E dando pressão às unidades sanitárias, tu não tens como olhar o correto, é como se fosse um militar. O inimigo está a vir, aqui não tem que olhar ainda teorias. É todos nós unidos, marcamos os cordões de segurança para enfrentarmos aquilo que está a vir. Mas que vê-se a preocupação maior de quem tem o controle do sistema em inverter este quadro. E é visível. É visível. Então, rapidamente, em termos de enquadramento, em termos de introdução, estas as minhas linhas. Muito bem, Dr. Cocivil, estes números que foram aqui apontados pelo Dr. Jeremias dificultam aquilo que é o vosso trabalho enquanto médicos. Como é que vocês, Ordem, olham para esta situação da atual estrutura do Sistema Normal de Saúde em Angola? Que desafios que ainda temos pela frente? Boa noite outra vez. Nós temos, de facto, muitos desafios. Alguns vão tentando fazer, ouvir o Dr. Maseca, ouvir o Dr. Jeremias e o enfermeiro Maximiano. Conseguimos perceber aqui que os desafios não são só do Ministério da Saúde. É todo aqui um conjunto. Se nós olharmos para os componentes sociodemográficos, vamos perceber que nascem mais pessoas. Olhamos para os componentes, vamos ver que pobre, me parece que multiplica a pobreza. O Dr. Jeremias disse aqui muito bem que o pobre vai casar-se com o pobre, vai nascer um pobre. Nós temos aqui aspectos muito importantes, onde são chamadas também as próprias pessoas a fazerem parte desse sistema de saúde. O saneamento básico é um problema pessoal, não é um problema estadual. Claro, vai-se desembocar num problema de saúde pública, mas ações desenvolvidas pelo próprio indivíduo enquanto elemento da comunidade, temos de começar aqui a trazer o utente como parte integrante de um sistema de saúde para resolvermos esses desafios para avanços. Olhamos aqui que de 100, 70% vai visitar um hospital, se não 25 ou 30 não vai ver. Aqui nós percebemos o grande desafio que nós temos como Ordem dos Médicos e enquanto parceiros do Ministério da Saúde, do Instituto de Acreditação, do próprio Instituto Nacional de Especialização Médica. Nós temos estado a trabalhar com estes setores na vertente principalmente para a idoneidade, enquanto Ministério da Saúde, entidade de tutela via Instituto Superior de Especialização, somos nós que temos estado a dar idoneidade formativa. Nós agora, enquanto Ordem dos Médicos, quando falo nós, estou a falar Ordem dos Médicos como elemento que pertence à Ordem dos Médicos de Angola, via Colégio de Especialidade de Medicina Familiar. Existe um número de aproximadamente 600 médicos em formação, que dentro de 4 anos o país vai apresentar 600 médicos de família que estão a ser formados para atuarem na atenção primária. Hoje temos 151 médicos inscritos, médicos de família, para atuarem na atenção primária no Colégio de Especialidade. Então, aqui há esta vontade, desafio do próprio Ministério da Saúde com o que vem daí, mas é preciso percebermos que ainda há muito trabalho a ser feito. Isto não descora aqui o trabalho que está a ser feito. E é preciso termos olhos de ver para percebermos que muitas unidades hospitalares já estão a ser construídas, mas aqui aproveitamos fazer uma parte para se prestar alguma atenção especial, atenção primária. Hoje, os grandes hospitais, se nós percebemos, foram inaugurados agora, nos últimos dias, algumas unidades hospitalares, no segundo, terceiro dia, tinha a unidade hospitalar completamente abarrotada. A falar de unidades de terceiro nível. De terceiro nível. E, eventualmente, são casos para serem prestados atenção na atenção primária. Aqui vamos falar de avanços e desafios. Eventualmente, um dos grandes desafios para nós teria de ser
atenção primária, porque independentemente de estamos a construir grandes unidades hospitalares, nós precisamos deixar essas grandes unidades hospitalares para os grandes casos, e disse o Dr. Maseca muito bem, a primeira causa de morte nas unidades terciárias são casos ligados a doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Então, temos aqui um grande desafio. Esperamos nós que dentro de 4 anos, mais ou menos, mais 600 médicos se juntam aos 150 que nós temos de família para atuar na atenção primária. Pegando esta deixa do Dr. Kucivila, Dr. Maseca, enquanto representante do Ministério, entende que a pirâmide está a ser invertida, está-se a prestar atenção no setor terciário, vamos assim, olhando para aquilo que é o nível dos hospitais, quando devia-se olhar para a base? Não acho isto. Eu acho que nós temos aqui 2 questões. É bem verdade que o sistema durante muitos anos foi muito hospitalocêntrico, mas, se não estou em erro, a partir de 2010, 2011, é um processo que começou com a Unicef, depois o próprio Ministério segurou, que se chamou a municipalização do Serviço de Saúde, que foi praticamente voltar à gênese do nosso Serviço Nacional de Saúde, aquilo que tinha sido aprovado em 1975. Um sistema de saúde assente nos cuidados primários de saúde. E eu acredito que aqui também vivemos um problema talvez que tenha a ver com a comunicação. As grandes unidades sanitárias geralmente são inauguradas pelo Sr. Presidente da República e, obviamente, que têm um impacto maior na sociedade. Mas se nós formos a olhar para os números, só a nível do PIM temos mais de 378 projetos e desses 138 já foram inaugurados. Ao contrário, as grandes unidades ou médias unidades, durante este período, que vai de 2017 até hoje, só foram inauguradas, só foram construídas 54. Provavelmente aqui também... e onde é que estão essas unidades, esses projetos que estão a nível do PIM, que eu disse que já 138 foram inaugurados? Estão a nível dos municípios, comunas, e provavelmente não se dá a visibilidade necessária a essas unidades, mas, maioritariamente, os projetos que o Governo está fazendo na área de saúde, em termos de infraestrutura, têm a ver com os cuidados primários de saúde. E mais, outro dado, cerca de 46 mil profissionais que foram admitidos desde 2019, 80% destes profissionais estão nos cuidados primários de saúde. Então, há uma atenção especial em relação aos cuidados de saúde, os cuidados de saúde primária. A questão que nós temos é outra. Nós temos aquilo que chamamos em saúde pública uma demanda reprimida, principalmente em muitas regiões do país. E Luanda é a maior realidade. Luanda não tem o número de unidades suficientes para a população que tem. E tendo uma demanda reprimida, obviamente que parte destas pessoas vão para as grandes unidades. E sempre que se inaugura uma unidade nova, existe realmente este fenómeno, né? Mas que são depois processos que estabilizam. O que é que temos que fazer aqui? É continuar a investir na construção de unidades do nível primário. Só para dizer que aqui em Luanda, do estudo feito, o déficit de unidades na atual província de Luanda é de 66 unidades para a população que Luanda tem hoje. Então, há um grande déficit. Mas aqui vários níveis? Sim, dos vários níveis. Mas aqui, nós também temos que encontrar outras maneiras de resolver o problema. Outra maneira é por via da criação de equipas móveis, os profissionais poderem irem às comunidades, a atuação dos agentes comunitários de saúde. Há um conjunto de fatores que, conjugados, podem permitir aumentar o nível de atenção que a gente dá às populações. Eu só queria também clarificar aqui um dado do amigo Jeremias. Quando falou no total, por exemplo, de 25 milhões de pessoas que foram ao hospital, eu acho que não são 25 milhões de pessoas que foram ao hospital, são 25 milhões de casos vistos que o boletim registra. Isto pode ser que há pessoas que foram 2 ou 3 vezes ou aquela que foi uma vez. Então, era só para clarificarmos esse elemento dos números. Começamos, Dr. Kucivila, se quiser rebater a questão da inversão ou não da pirâmide. Não, eu gostaria aqui de avançar que esta realidade dos utentes irem às grandes unidades não está só por Luanda. Se nós formos aqui pertinho à província de Benguela, que eu conheço e bem, vai notar que a principal unidade hospitalar, que é o Hospital Geral de Benguela, vê mais casos de atenção primária, muitas vezes, do que por proteção primária. Eventualmente, esteja aqui a faltar alguma comunicação, alguma disciplina ao próprio utente. Mas esta é uma tarefa de quem? Quem devia fazer esta comunicação?
penso que todos nós, aqui chamava a responsabilidade da própria comunicação social. Não, mas aqui também há mesmo uma questão Penso que seja para todos nós, não só eventualmente o Ministério da Saúde, mas os agentes, como disse o Dr. Masseca, eventualmente temos a nível das próprias televisões e rádio que quase quem não veja os próprios programas de educação social, para que o utente saiba onde ir. Eventualmente há uma ou outra campanha quando existe alguma situação que assim impõe, mas eu penso que nós devíamos ter aqui programas educativos voltados a isso. Dr. Jeremias, concorda com estes posicionamentos? Sim, não, em parte. Pronto, se nós analisarmos os últimos dados, pelo menos que foram disponibilizados pelo Ministério das Finanças, e vai de 2017 até 2022, e que tinham a ver com o investimento feito pelo Estado a nível local e a nível central, principalmente em termos infraestruturais, mostravam que a maior parte do bolo orçamental depositado para esse fim foi para as unidades do nível terciário. Porque as unidades de nível terciário, embora que em termos de número elas sejam em número reduzido, mas o custo de cada uma das unidades é muito elevado. Por exemplo, um hospital, vamos supor, o Hospital Cardeal, do Alexandre de Nascimento, os dados que foram tornados públicos é que ele teve um custo aproximado de 240 milhões de dólares. 240 milhões de dólares, não, a edificação da infraestrutura. Sim. Em termos, por exemplo, de centros, vamos supor, de centros médicos, 240 milhões de dólares, nós estaríamos a falar em aproximadamente dos 240 a 480 centros de saúde, se partimos do princípio que um centro de saúde pode estar orçado em cerca de $500 mil a $1 milhão de dólares. Um centro com as características que nós precisamos. Mas aqui deixávamos de ter um hospital terciário especializado? Não, mas quer dizer, aqui é para dizer que em termos de custos, as grandes unidades sempre requerem mais custos, claro. mais orçamento. Neste caso, Dr. Jeremias, a ideia qual seria? Investir mais nas primárias? Não, eu se tivesse de facto a possibilidade de aconselhar quem toma decisões nesse sentido, vamos supor tem aqui a oportunidade de fazer que eu esteja, e a Sua Excelência, a Senhora Ministra, está à frente desse processo, se viesse perguntar, Jeremias, diga lá o que é que você diz. Eu iria, de certa forma, dizer que o investimento para o setor da saúde deveria ser pelo menos em 70% para o sistema primário. Nesse momento está em torno de 35%, 40%, pelo menos até 2022, que são os dados que o Ministério das Finanças tornou público numa cerimônia que eu tive a possibilidade de assistir, de presenciar. Então, este é um valor alocado para as unidades, estamos a falar só ainda das unidades do sistema terciário, que eu aconselharia a ser utilizado, por exemplo, no sistema primário. Por quê? Porque a nível, olhando assim para a epidemiologia das nossas patologias, embora eu já tive contato com dados que mostram que de facto há um aumento do número das doenças crônicas não transmissíveis. Mas que também não superam também as transmissíveis. Não superam. E os próprios fatores de risco para essas doenças crônicas não transmissíveis são fatores muito comuns em indivíduos a partir da 5ª, 6ª década de vida, mas que na nossa sociedade está a se notar essas doenças em grupos etários mais reduzidos, por causa do que eu ia falando também no princípio, que é dos determinantes sociais e econômicos. Porque a população jovem, já vou mesmo terminar, a população jovem está a consumir muita bebida alcoólica, e a hipertensão, no nosso meio, uma das principais causas está aí. Temos, por exemplo, a doença renal crônica, cujas causas principais está a hipertensão, e depois voltamos de novo à malária, como a doença renal como uma das complicações da malária. Então, quando nós analisamos, por exemplo, a provável origem das doenças crônicas não transmissíveis, em realidades como a nossa, e em outras realidades, as causas são ligeiramente... Doutor Jeremias, não esqueça... Em relação a essa questão,
é natural que as grandes unidades custem mais que as outras unidades. Sim. O que nós estamos a dizer aqui, o que não é verdade, é dizer que os cuidados primários não estão sendo feitos investimento. Estamos a dizer que está-se a construir muito mais do que as grandes unidades. Outro fator que nós podemos olhar para os números, quando nós vamos ver na execução do Orçamento Geral do Estado, 60% dos recursos no Serviço Nacional de Saúde são gastos pelos órgãos da administração local do Estado. Estamos a falar de governos provinciais e administrações municipais. Depois, 25 a 30% fica aí com as grandes unidades sanitárias e o remanescente que fica com o Ministério. Dizer que, mesmo se formos olhar para esse fator, já que os recursos para o funcionamento, nós temos essa pirâmide. E mais, a questão das grandes unidades sanitárias e aquilo que nós dissemos, nós hoje temos o triplo fardo da doença. Por exemplo, há um elemento que a nossa capacidade de resposta hoje não é suficiente, e os colegas que estão aqui também sabem, a nível do país, que é a questão do cancro, por exemplo. Nós temos que dar resposta ao problema do cancro, um problema sério. Afeta famílias, afeta quem? Nós temos que construir um hospital para o cancro. Né? Já está construído. Está a ser construído. Agora, deu-se um passo muito grande aqui no hospital de Kifangondo, né? Abriu-se uma área especial que é para o tratamento de cancro. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, o grande problema do triplo fardo da doença é este, é que nós começamos a viver, e isto não é um problema de Angola, é um problema de todo, dos países do terceiro mundo e principalmente dos países africanos, é que nós começamos a ter tipos de doenças que são muito mais caras de tratar e para as quais nem sempre a sociedade tem recursos suficientes. Mas também então, aqui... para tratar as doenças crônicas não transmissíveis, obviamente que nós devemos atuar, e como disse muito bem aqui o colega, na prevenção, devemos atuar antes que elas aconteçam, educando a população, medidas de controle, mas quando elas acontecem temos que dar respostas às pessoas. E apego-me nesta questão que acaba de dizer da prevenção. É para perguntar aos senhores se o nosso problema é hoje a falta de unidades sanitárias ou o trabalho que deve ser feito nas comunidades para evitar que as pessoas adoeçam. Disse no princípio que os angolanos adoecem muito. É o trabalho e há quem diga hoje que o problema não é a edificação de hospitais. É o trabalho que precisa ser feito aqui de base, porque as unidades hospitalares do nível primário estão lá a ser feitas, segundo dados aqui que o Dr. Masseca apresentou. Mas continuamos a ter pessoas que nós temos que agir na prevenção. Aqui mais uma vez, e chamar a atenção que há esse interesse do próprio Ministério de Saúde em informar os médicos de família, via colégios de especialidade, a Ordem dos Médicos de Angola. No entanto, nós precisamos trabalhar na prevenção. E o trabalho de prevenção, não estamos só aqui a chamar os agentes de saúde. Não estamos só a chamar os agentes de saúde. É preciso que todos tenhamos a responsabilidade de policiarmos a nós próprios. Quando mais é que houve um trabalho de sensibilização de combate à malária? Aonde é que estão as publicidades? Rolavam algumas publicidades do rollback malária. Aonde é que houve a publicidade da cólera? Aonde é que existe um programa de rádio e na rádio para falar de combate à malária, de combate e prevenção à tuberculose? Porque nós, mais do que combatermos, nós precisamos prevenir. O Dr. Masseca falou e bem que há aqui um grande problema que estão a ser diagnosticadas muitas doenças cancerígenas. E este é um grande problema que se precisa prestar atenção. Não se pode ignorar o facto, porque senão o que é que vamos ter aqui? Gastos com o sistema de junta médica e nós não temos a capacidade de resposta. Aqui existem muitos desafios. Nós temos alguns avanços no setor da saúde, mas com muitos desafios pela frente. E uma parte destes desafios passa pela educação do próprio cidadão para a promoção de saúde e prevenção de doenças. Isto com palestras, conferências no seio da família, no seio da comunidade, para que consigamos reduzir. Aqui existem outros tantos males agora, que o Dr. Jeremias disse bem, aquelas patologias que eram vistas na sexta década, na quinta década de vida, hoje estamos a ver indivíduos mais jovens, indivíduos com 25, com 30 anos de idade, a fazerem acidentes vasculares cerebrais, estão com doenças renais agudas, que depois passam para doenças renais crónicas. Aqui passa necessariamente também por alguma educação de todos nós. Porque Sim, totalmente. Tudo isso é prevenível na atenção primária.
Os níveis terciários são para outras situações. Eu percebo a questão e a orientação do discurso, mas quando eu estava a levantar a primeira preocupação da situação, e muito bem abordada por todos, mas há outra questão que para os enfermeiros não me preocupa a edificação, as estruturas, se é nível primário, secundário, terciário, não é por ali. Tecnicamente, devemos, e é grande responsabilidade, e se invertemos essa atenção a este número maior, podíamos ter um ganho muito forte. Não digo que poderíamos, estamos a ter ganho, mas precisamos ter uma atenção mais atônica. É buscarmos o próprio cidadão, responsabilizarmos o cidadão, não de forma imperativa, mas é nós, tecnicamente, com as academias científicas, as escolas como tal, e outros atores que concorrem para empoderamento do próprio cidadão, termos a noção de os indicadores de saúde e as causas como tal, nós também em casa conseguirmos naturalmente identificar de forma precoce e procurarmos os serviços de saúde de forma precoce. O que está a dar pressão no Sistema Nacional de Saúde é que quase ninguém vai para casa do município e dizer corretamente como ele pode tratar a água para evitar as doenças diarreicas. E quando ele tem a diarreia, são questões simples que estamos aqui a trazer, a acessibilidade aos serviços de saúde, a acessibilidade do sítio onde ele está habitado para procurar a unidade sanitária, o raio entre a sua casa e aonde está o posto de saúde é que por vezes não tem esse posto. E se não tem, demos abertura do setor privado a atuar. Existem aqueles postos de saúde, duvidosos também. Por que eu digo duvidosos? Porque há instituições que oferecem saúde que tecnicamente precisa uma mão muito grande da fiscalização, de quem fiscaliza isso, porque é possível encontrarmos nos nossos bairros postos de saúde que tecnicamente não poderiam funcionar. E se por um lado o cidadão não tem noção, por outro lado, nós que estamos a oferecer esses serviços de saúde temos que ser justos. Eu já tive um contacto, aliás, eu lido com a comunidade porque sou especialista em saúde comunitária. Meu trabalho não é ficar num consultório, é ir para o bairro, realizar diagnóstico da situação de saúde, realizar estudos familiares, implementar projetos de âmbito comunitário, é entrar em casa da pessoa, fazer o estudo de família, estudar a própria família. E aí o doutor, na qualidade também de médico de família, se não esteja erro, já tive um contacto, se não esteja erro, em Malange, numa atividade que fomos, em Cabinda. A preocupação qual é? É incorporarmos todos os atores que atuam na comunidade, de forma conjunta, trabalhamos juntos. O que é que parece, eu acompanho a formação do médico de família, quando vão para a comunidade para realizar estudos de família, naturalmente vão sozinhos. É raro, e não tenho experiência, de uma atividade comunitária, e todos estamos a dizer que a nossa pirâmide está invertida, porque há mais atenção no nível central, no nível central é no nível hospitalar, de nível terciário, mas a atenção tem que ser naturalmente no nível primário. Mas o nível primário não é os hospitais como tal que estamos a dizer. É mesmo nos bairros, os nossos municípios, nós especialistas conhecemos como educar a comunidade, com as nossas técnicas educativas, a ajudarmos as famílias a controlarem e a prevenirem doenças na comunidade. Eu queria só tocar. E esse aspecto que toquei é muito importante, porque mesmo em saúde pública é isso que nós defendemos, é essa visão que nós defendemos, de um profissional cada vez mais próximo da comunidade para ensinar as comunidades. Por isso eu perguntava se o problema é falta de hospitais ou... falta de hospitais... Atenção, veja só. Mesmo, por exemplo, os centros de saúde que nós temos, os centros de saúde, os postos de saúde, os hospitais municipais, falta muita coisa. Falta, às vezes, medicamentos, falta profissionais com experiência e estão muito distantes das comunidades. E isto é que faz com que muitas vezes o próprio utente, tão logo sinta que foi, por exemplo, inaugurada
uma nova unidade de saúde de nível secundário ou terciário, ele esquece absolutamente que existe um centro, que existe um posto ali e acorre essas unidades. Porque o que essas unidades trazem? Primeiro, trazem profissionais qualificados, trazem equipamentos de ponta, se assim podemos dizer, para as pessoas poderem perceber. E depois, quando o utente acorre, por exemplo, ao serviço de urgência de uma dessas unidades, ele tem direito a um atendimento gratuito, com medicamentos e tudo. A estratégia recomendada pela Organização Mundial da Saúde é que previamente se crie o que a gente chama de confiança ao utente. Quer dizer, que o utente que tem as doenças mais comuns que nós temos, por exemplo, uma doença que mais mata, por exemplo, a malária, ou tem um quadro de diarreia, ou tem uma pneumonia sem complicações, ou tem um quadro de gripe, se previamente ele ter acesso a um centro ou a um posto de saúde e encontrar os meios necessários e resolver o seu problema de saúde naquela unidade, por mais que o governo, por exemplo, erga um hospital de nível terciário naquela zona, a preocupação pela busca pela saúde do utente não será como tem ocorrido, porque ele de facto sente que naquela zona ele é bem atendido. Quando surgem as unidades de nível secundário ou terciário, com as condições que nós aqui referimos, em zonas, por exemplo, onde o atendimento a nível do sistema primário é muito deficitário, os utentes tendem a acorrer em massa. O volume de atendimento que se teve na primeira semana principalmente, que foram as semanas que eu tive acesso ao Hospital de Viana, ao nosso Hospital de Viana, ao Hospital de Cacoaco, aquilo até despertou, quer dizer, despertou a atenção mesmo dos gestores. Foi um nível muito grande. Mesmo se nós formos ao Hospital Materno-Infantil, ao Azancote de Menezes, nós encontramos um número de utentes muito elevado naquela zona. A busca de atendimento lá é uma enchente muito grande. Mas, Jeremias, porque não, já estou mesmo a terminar. Já estou mesmo a terminar. Só aqui. Só para clarificar aqui um elemento. Primeiro, que tipo de sistema de saúde nós temos? Nós temos um sistema de saúde tipo Serviço Nacional de Saúde, que é universal e é aberto. Tendencialmente, esse tipo de sistema de saúde em toda a parte do mundo, e quem estuda a saúde pública sabe isso, tem aquilo que se chama o abuso no uso do sistema, das instituições. Porque você não tem barreira por aí. Sim, não, mas isto são factos. E sabes que há países que, para evitar isto, andaram a colocar aquilo que se chama barreiras econômicas do cidadão. Por exemplo, o cidadão não vai ao centro de saúde, mas vai à urgência. O que é que os países aplicaram? Aquilo que se chama taxa moderadora. A taxa moderadora é que, se você veio à urgência, não tem critério de referenciação para urgente, pagas uma taxa e és atendido, para inibir o uso de serviços. Então, um dos problemas que nós temos aqui, a natureza do nosso Serviço Nacional de Saúde, por ter um sistema do tipo Serviço Nacional de Saúde aberto e universal, tende a criar aquilo que muita gente também descreve como abusos no uso dos serviços de saúde. Então, tu não tens barreiras, não tens nem muita barreira, nem administrativas, nem técnicas, para poder travar as pessoas. O que é? Tudo isso passa por aquilo que disse aqui o colega, passa pela educação. E depois tens outro fator. Há outro fator que eu gostaria de dizer. No quadro da nossa legislação, se forem ver o decreto 5403, que é o regime geral das unidades sanitárias, onde nós temos a pirâmide sanitária, se nós formos a ver aquilo que são a responsabilidade dos postos de centro de saúde, é o que está a referenciar aqui o colega. Sim. O posto e o centro de saúde não tem internamentos. O centro de saúde sem internamento. Não e o profissional que trabalha lá, é sua missão prestar serviços à comunidade. Depois há outro elemento que é importante, que é o agente comunitário. Sim. Que é uma coisa que em Angola nós não conseguimos ainda muito implementar, tão qual que nós gostaríamos. Que também ia dar uma ajuda muito importante. Sejam os grandes problemas. Na minha visão. Não, o que eu quero dizer... Não, ainda não terminei. Não, um minuto só. Era só para dizer. Foi o ponto de ordem que pediu. Jeremias Agostinho, pode terminar. Deixa eu só terminar uma coisa. 30 segundos para terminar. Era só dizer que do ponto de vista de concepção, se nós formos para o decreto 5403, tudo isso que vocês estão aqui a dizer está lá descrito.
Agora, do ponto de vista da prática, da aplicação... Mas essa questão, a prática... Sim, a preocupação é exatamente a prática, não vamos dizer que em todos os lugares é iguais. Não, claramente não. Não é iguais. Não. Há áreas em que nós vamos encontrar que os profissionais fazem isso. E nós temos, por exemplo... Nós acrescentaremos, por exemplo, aquela questão da humanização, que é hoje uma das grandes discussões. Não, essa questão da humanização. Eu ia terminar a minha abordagem. Essa abordagem que o doutor fez em relação à busca dos cidadãos pelos serviços de saúde, eu não vou muito por aí. Hoje, inclusive, os cidadãos tendem a ir às unidades de saúde quando já estão numa situação mais crítica. Porque ir à unidade de saúde não é a primeira opção do nosso cidadão. Porque por norma... Não é ou não devia ser? Não é. Não tem sido. Por norma, não tem sido. Por norma, ou quando se vai a uma unidade de saúde, o cidadão quase que leva o dia todo para ser atendido. Então, o cidadão não vai ao sistema sem que haja, de facto, necessidade. Por isso é que ele, às vezes, chega grave à unidade de saúde. Perdão, agora para concluir, só para concluir a minha abordagem, quando ia falando, a nível dos centros, a nível dos postos, faltam esses meios, faltam esses recursos. Enquanto estiver a faltar, o cidadão vai ter a tendência de acorrer quase sempre às instituições do nível terciário e que, pelo número, não vão conseguir dar resposta. Uma questão, por exemplo, que o doutor também levantava, era a questão, por exemplo, do câncer. O câncer, se nós formos no boletim da Direção Nacional de Saúde Pública, ele não é uma condição de notificação obrigatória. Não consta lá. Ora, por não constar, os dados que se dispõem nessa altura são dados hospitalares. Não sei se com os dados hospitalares que se tem, seria suficiente para pensarmos, por exemplo, em se erguer um hospital vocacionado para o câncer. Tenho muitas dúvidas. Não, porque um país não pode ter muitas prioridades quando o assunto é saúde. E por que não pode ter muitas prioridades? Porque habitualmente tem poucos recursos. E do nosso orçamento geral do Estado, nós só recebemos 6% para o setor da saúde e com uma execução sofrível, quer dizer, planifica-se uma coisa, mas executa-se outra completamente diferente. Então, não podemos ter muitas prioridades. Temos que ver até que ponto seria, por exemplo, ideal que a nível das instituições que existem pelo país, e isto até é feito, eu acho bom, se criasse serviços direcionados para isso em função da necessidade local. Porque depois temos um instituto, como o Instituto Angolano de Controlo do Câncer, que recebeu sempre orçamentos muito elevados para funcionar, como instituto, como órgão de investigação e quase não faz absolutamente nada. Então é por aí. Agora, porque depois o que é que nós vamos querer? Eu, por exemplo, o que é que eu sugeria que o Estado mais investisse? É no que nós estamos aqui a dizer, na atenção primária. Porque nós não temos os ADECOS, que são os agentes de desenvolvimento comunitário, para passar essa informação às comunidades. As comunidades não têm conhecimentos suficientes sobre medidas de prevenção de doenças e, como resultado, essas comunidades adoecem muito. E quando adoecem, como os centros nem sempre dão resposta, o que é que ele faz? Ele curva ao centro e vai direito para o hospital. Mas ainda assim, há centros de saúde que atendem entre 300 a 500 pacientes por dia. Muito bem, senhor, nós vamos continuar já esta abordagem. Vou-lhe dar 30 segundos para rebater. Para mim é uma questão rápida. Estamos todos no mesmo pensamento, que aqui o foco é a atenção primária. Está correto? Atenção primária voltada aos centros, postos e hospitais municipais. Estamos corretos. Mas aqui a minha questão é não olharmos nas infraestruturas, mas termos aqui uma atenção a quem forma para começarmos a articular o perfil epidemiológico, o perfil da realidade e os currículos como tal. De maneiras que os estudantes, enquanto estiverem nas academias, não olhem as universidades ou o instituto ou escolas superiores como fetício. O que é que estamos a ver? É uma simulação. E simulação não é uma realidade. Era pegarmos as próprias universidades com os próprios estudantes, quando chegarem no ciclo clínico, irmos para a comunidade, realizarmos o diagnóstico da situação de saúde, termos uma sala apropriada de investigação
com meios apropriados para a investigação, tirarmos aqueles dados, inserirmos nas nossas plataformas de investigação, olharmos para os dados e começarmos aí na comunidade, realizarmos atividades de saúde comunitária. Educarmos naturalmente a pessoa, mas não olhamos pelo agente comunitário ou os ADECOS, porque isto não é responsabilidade. É uma área de especialização e não é uma atividade que deve ser exercida por pessoas não treinadas e sem níveis aceitáveis, sob pena de induzir a comunidade a erros. Muito bem, senhores, nós vamos já voltar a este debate, olhar para a humanização e outros desafios. Temos de fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com o seu Girassol Debate. Na edição de hoje estamos a falar sobre a saúde em Angola, avanços e desafios. Fique por aí, nós voltamos daqui a pouco. Então estamos de volta para a segunda e última parte do seu Girassol Debate. Hoje estamos a falar sobre a saúde em Angola, avanços e desafios. Contamos com representações da Ordem dos Médicos, dos Enfermeiros de Angola, também do Ministério da Saúde e ainda o Dr. Jeremias Agostinho, que é especialista em saúde pública. Senhores, antes do intervalo, deixamos aqui como promessa olharmos para a questão da humanização nos serviços de saúde. Estamos recordados que em 2023 o Ministério da Saúde colocou uma circular que dava conta de uma tolerância zero em decorrência da morte de um paciente numa das unidades sanitárias, no caso a porta do Hospital Américo Boa Vida. A verdade é que depois desta situação ainda são registados, continuamos a receber muitas denúncias de situações que prejudicam os pacientes nas unidades sanitárias. O que é que faltou? Esta circular não está a ser cumprida e por isso continuamos a assistir a questões relacionadas à humanização dos serviços de saúde? E tem aqui indicações para começarmos esta abordagem com o Dr. Carlos Baceca. Já vou passar a palavra para eu acho que não é uma questão de cumprimento ou incumprimento da circular. Eu acho que a circular vem para marcar aquilo que é o ponto de vista da direção do Ministério em relação a esta situação do tratamento das pessoas nas unidades sanitárias. Mas a questão da humanização é uma questão muito mais profunda. A questão da humanização tem a ver também com aquilo que é o nosso estar na sociedade. Tem elementos que têm a ver como é que a gente é, o nosso comportamento na família, o nosso comportamento na sociedade, como é que as academias formam as pessoas, como é que são, quais são os conhecimentos que são passados no sentido de que essas pessoas possam, estão a estudar para serem profissionais de saúde nos diferentes ramos, possam entender que eles estão a aderir a profissões que mais são próximas de sacerdócio do que profissões, por exemplo, para termos, vamos assim dizer, para, por exemplo, para enriquecer, mas é para servir o próximo. Então, um conjunto de elementos. Então, o Ministério, ao fazer esta circular, vem marcar um ponto. Né? Vem marcar, e é isto que está em curso até hoje. Mas nós aqui temos que contar com a ajuda de todos. As próprias ordens também têm um papel importante dentro daquilo que são os códigos deontológicos, a própria sociedade, as igrejas. Então, há um conjunto de fatores que, conjugados, vão permitir melhorar esta situação da humanização dos serviços. Agora, o Ministério tem feito a sua parte. Foi criado a nível do Ministério um gabinete de humanização e ética, que tem ditado as normas. A nível das unidades sanitárias, numa boa parte das unidades sanitárias, temos os gabinetes do utente, que fazem uma interface entre a unidade e os utentes, que permite receber as reclamações dos utentes, permite acompanhar melhor os casos do utente. Mas é como se diz, né? Eu acho que os profissionais de saúde, na sua maioria, são dedicados àquilo que eles fazem. Mas, infelizmente, vão acontecendo aqui e ali casos que vão manchando o bom nome de toda uma classe, de todos os profissionais. Eu acho que o que tem feito nos casos em que vão surgindo, aquilo que são medidas administrativas são tomadas, há medidas para prevenir, trabalhando com os profissionais, cada unidade, os gabinetes do utente também estando ao serviço de quê? E há outros casos que vão acabar na justiça, obviamente, né? E é isto que nós daqui no dia a dia fazemos, no diálogo permanente com os nossos profissionais. Cada unidade procura ao máximo servir. Há um esforço grande em muitos hospitais em que os próprios responsáveis máximos das unidades sanitárias recebem
têm quase que porta aberta para receber os utentes e seus familiares, sempre que há uma reclamação. Há números de telefone para que as pessoas possam denunciar. Então, também esta prática da denúncia permite prevenir. Aldomiro Cocivila, estamos recordados que quando saiu esta circular, a própria Ordem dos Médicos também teve um posicionamento, no momento em que teve a situação no Américo Boa Vida, mas é só um dos mais de 4 a 5 casos que neste mesmo ano de 2023 foram registados. Eu lhe pergunto quais são os dados que a Ordem tem quanto à questão relacionada à humanização dos serviços de saúde, o que é que mais tem estado a receber em termos de preocupações e reclamações dos utentes? Bom, de facto, a questão da humanização é uma questão pessoal. Antes de ser um bom profissional, seja um ser humano, acima de tudo. Penso que tratar bem a outrem não se ensina. E disse bem o Dr. Maseca que é uma profissão de sacerdócio, de cuidar com amor, cuidar de outrem. Os profissionais de saúde não têm sido boas pessoas? Têm. E porquê que, Aliás, há estas reclamações constantes? Bom, cada caso é um caso, existem casos isolados. Vai notar que há uma tendência à diminuição de maus-tratos a nível hospitalar. Se for hoje, havia que parecia uma regra geral que nos serviços de maternidade existiam aquelas histórias e quem passou por lá ouviu muito de que às vezes as parteiras falavam um pouco fora do comum com as parturientes. Vai notar que isto fala-se em bater as parturientes. Vai notar que isto quase que não existe hoje. Vai notar também que há uma tendência à melhoria no atendimento ao utente. Porém, isto é uma questão individual do cidadão, do elemento, do profissional de saúde. Ninguém vai ao hospital e contraria-me aqui alguém que tenha recebido um utente que foi lá só para rir com ele, só para dizer parabéns. As pessoas vão para os hospitais porque têm alguma situação de saúde. No entanto, do outro lado também está um profissional com os seus problemas pessoais. No entanto, há aqui essa necessidade que a ética de deontologia diz que é preciso separarmos aqui as águas. No entanto, saiu a circular, nós recebemos, e já recebemos sim, a nível da Ordem dos Médicos, várias queixas. Há processos neste momento a serem... Bom, os processos por vocês? Os processos não são... A Ordem dos Médicos recebe a queixa e encaminha para os órgãos afins, porque nós temos a inspeção da Geral de Saúde para responder isso junto do Ministério da Saúde. Ao se apurar que é uma grave falha a nível do próprio profissional, e porque não é só o médico que trabalha no hospital, tem enfermeiros, tem técnicos diagnósticos e terapeutas, tem seguranças, e muitas vezes começa a falta de humanização do próprio agente de segurança que está na porta e que ele nem sequer faz parte do sistema de saúde. Então aqui há um conjunto de fatores que precisam serem tidos em conta. Na Ordem dos Médicos não tem sido regra geral. E notamos que o médico é o terceiro ou quarto elemento da pirâmide. Mas quando acontece de vocês receberem uma queixa de um médico ter se posicionado mal diante de um paciente e se comprove esta denúncia, como é que a Ordem atua? Parte das vezes convocamos o profissional e muitas vezes é a demonstração. Ele, entramos por exemplo, em contato... perde a carteira profissional? Há esse risco? Graças a Deus nunca houve um caso grave ao ponto de termos um colega que perdesse. Aliás, temos estado a pautar por uma conduta que faça com que já somos poucos, que um dos nossos ainda tenha de estar fora do exercício de função. Ok. Dr. Maximiano, esta questão relacionada à humanização é, segundo alguns profissionais, também muito hoje questionada por causa das condições de trabalho que vocês, enquanto profissionais, têm. É assim, primeiro, vamos todos estar unânimes que é uma preocupação também transversal, a humanização. Mas não é uma temática boa e bonita para ser abordada, porque estamos a trabalhar com profissionais que têm maioridade, né? Têm acima de 18 anos. E quando estamos a falar da humanização,
principalmente a humanização, nos serviços de saúde, estamos a querer trazer a ideia de que devemos olhar as outras pessoas, devemos olhar o nosso utente, tal como a gente gostaria que fôssemos vistos e tratados. Mas esta preocupação já não seria preocupação de quem ajuiza a política e de saúde, porque desde o momento que ela sai da sua universidade e é enquadrado no setor assistencial, presume-se que essa questão já devia estar ultrapassada. Qual é a preocupação? É que há um desenho desformatado a partir da própria instituição de ensino, onde disciplinas ou unidades curriculares nucleares que deveriam ser ministradas por profissionais especializados nestas áreas, não vamos dizer aqui que há exiguidade. Constata-se, a Ordem dos Enfermeiros tem constatado que têm sido ministrados estas unidades, por exemplo, ética e deontologia, profissionais. Há profissionais que não deveriam lecionar essas unidades curriculares. Mas o Ministério do Ensino Superior tem esta preocupação e deve acompanhar melhor, pese embora que devia ser conjunto. Mas é preocupação do Ministério do Ensino Superior porque ela é que licencia a instituição de ensino superior e é ela que autoriza também a abertura de novos cursos. E nós já temos, nós ordens de enfermeiros, temos tido constatado. Porque se nós vamos quando falamos técnicos de saúde, nós quando vamos falar dos técnicos de saúde, que são a porta da entrada. Quando digo os técnicos não têm essa responsabilidade, porque por um lado, não têm essa responsabilidade. pese embora que o nosso sistema dava esse direito, sim, mas os técnicos de saúde, quando está a falar técnico para... Está a falar de técnicos médios? Estamos a falar de técnicos médios. Os técnicos médios, eu digo de isso lá para cá, os técnicos médios é que asseguravam a nossa área assistencial, nossos serviços. De forma errada, né? Porque não tínhamos também profissionais. Não, mas também quando chamamos profissionais. Eu me lembro que em 2002, quando eu terminei o ensino em enfermagem geral, nós tínhamos a cadeira de ética profissional e éramos chamados a sermos profissionais com ética e deontologia. Estamos juntos, mas eu estou a dizer que se houvesse naquela altura profissional, o técnico é para trabalhar com um profissional. Exato. Mas como não existia este profissional, quando estamos a dizer profissional é qualquer licenciado em área de saúde. Nós chamávamos enfermeiros, de forma errada, aos técnicos... Aos técnicos, claro. De saúde, que não eram técnicos de enfermagem, eram técnicos de saúde. Porque eram formados... Não, eram técnicos de enfermagem. Estou a dizer porque eu conheço o que eu estou a falar, eu sou formado neste pacote. Não, mas em 2002, porque eu estou a falar que é técnico de saúde? Deixa-me só falar. Porque eu estou a dizer que é técnico de saúde? Técnicos de enfermagem. Porque, vou explicar. E estás a falar com o enfermeiro, né? Exatamente, porque eu também o sou. Não é enfermeiro. Sim. Eu estou a trazer a questão. Tá bem. Nós chamávamos de forma errada as coisas que temos que começar a chamar o correto, para o cidadão conhecer o que é o correto. É um técnico de saúde, porque era formado no IMSS. O que era IMSS? Era Institutos Médios de Saúde. O Instituto Médio de Saúde formava profissionais, quer dizer, não profissionais, mas técnicos de saúde. E este técnico estava desenhado o seu currículo para trabalhar com um profissional. Era um técnico médico de saúde, podia trabalhar com médico, podia trabalhar com enfermeiro, podia trabalhar com um nutricionista, podia trabalhar com qualquer profissional, era transversal. Mas o que estamos a dizer é que esta pessoa, este colega, se trabalhasse com um profissional, trabalhasse, por exemplo, com um médico, trabalhasse com um enfermeiro que já tem uma instrução universitária, naturalmente algumas questões podiam estar acauteladas. O que é que estamos a chamar hoje a atenção? É nesta unidade curricular que a ética e deontologia poderia ser ministrada por um profissional de saúde. Mas estou a dizer a questão e constatada, se passamos em revista em vários institutos, estou a falar com propriedade, pese embora que não posso aqui fazer menção, já nos deparamos com um projeto e uma proposta onde propõe um sociólogo a ministrar... Não, mas isso está a falar agora na sua geração, porque nos anos 2000, 2001 e 2002, quando eu fui formado no Instituto Médio de Saúde, que tirava os enfermeiros, os técnicos... Que não é enfermeiro, que tirava os técnicos, porque nós saíamos com perfil de técnico de enfermagem. Dizer, em 2002, não estou a falar de 2024. Estou a dizer que o correto poderia ser técnico de saúde. Vamos voltar à abordagem da humanização. Mas agora, a questão da humanização, que é preocupação. Nós já temos diretivas para invertermos este mal, que vamos assim chamar. Temos uma deliberação, já há orientações e que todo profissional de saúde deve
seguir aquilo que está previsto. O PES está, mas é que isto não deveria ser. Já vou lhe dar a palavra não deveria rapidamente ser para esta esclarecermos também, preocupação. dar-nos a compreender esta questão. Não, eu só queria dizer uma coisa. Muitas vezes nós levantamos o problema da humanização. É verdade que em cada país, em cada sociedade tem a sua dimensão. Mas o problema da humanização é um problema que se põe em todos os sistemas de saúde, em todos os serviços de saúde. Estamos juntos. Porque hoje Mas por isso vamos ficar descansados. Não estou a dizer que vamos ficar, não estou a dizer que vamos ficar descansados. Só estou a dizer que a dimensão do problema vai variar de país a país. Também naqueles que são muito desenvolvidos. Por exemplo, os profissionais de saúde hoje não falam com as pessoas. As pessoas chegam e há um conjunto de exames que são descritos para fazer e não há aquela conversa com o profissional. Então, a questão da humanização vai se pondo de sociedade em sociedade. O que eu queria aqui dizer que é para não olharmos isso como um problema só da Angola. Obviamente que há problemas que nós temos aqui hoje que vão ser ultrapassados, mas vamos ter que sempre continuar a discutir o problema da humanização. Jeremias Agostinho, é a sua vez. Temos ou não humanização? É ou não um problema? Não, eu concordo com o que foi dito. Claro que é um problema, nós não podemos dizer que não é um problema. Aqui há alguns aspectos que se calhar realçar. Primeiro, o cidadão não tem noção dos seus direitos enquanto paciente. Boa parte da população não tem. E isto faz com que muitas vezes os profissionais abusem dessa ignorância que o utente tem. Principalmente nas instituições públicas. Nas instituições públicas, o cidadão pensa que o profissional que está aí a atender, o médico, o enfermeiro, o pessoal administrativo, lhe está a fazer um favor. Lhe está a fazer um favor. Nós notamos isso. Eles veem em nós o indivíduo que lhe está a fazer um favor. E então não tem noção de quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. E depois não tem a cultura de denúncia. Essa é outra também, a cultura de denúncia. Se for mal atendido por um profissional, onde é que ele se vai queixar? O utente tem medo de represália. Ele vê e diz, não, eu não posso dizer que eu fui atendido de forma errada por parte do profissional, porque é ele que está a cuidar, o meu pai, o meu tio que está internado, e depois, até alguns anos, acontecia muito isso. Nós todos vemos isso quando passamos época de estágio, não só, de colegas que dizem, olha, você se dizer alguma coisa, o seu parente não vai sair daqui. Ou então vou dar-te uma alta para casa mesmo sem melhorar. E isto está um pouco no âmago das pessoas. Por isso é que, se calhar, nós não vimos muitas denúncias por parte dos utentes. Há algumas unidades de saúde que preocupam-se mais com esse aspecto do que outras. Nós recentemente falávamos sobre este assunto e disse-nos que está muito ligado também à carga de trabalho hoje que os profissionais têm. Eu também. O profissional que passa o dia a atender... Este é um aspecto. Depois nós temos outros aspectos que vão condicionando a qualidade do serviço prestado. A qualidade do serviço prestado. Um profissional, por exemplo, um médico, num serviço de urgência, se atender 100 a 150 utentes, um único médico, a partir do 20º utente, o atendimento já não vai ter a qualidade que alguns utentes podem esperar desse profissional. Então, esta parte da carga de trabalho influencia. Depois, nós temos também as próprias condições de trabalho. Às vezes, as condições a que estamos sujeitos é que leva a alguma altercação entre o utente e os profissionais. Porque o utente fez a leitura, por exemplo, no Google, que pela sintomatologia que ele apresenta, o médico tem de lhe pedir determinados exames e a nossa medicina ainda é muito clínica, o que é bom também, por um lado. Nós avaliamos muito os sinais e sintomas, o exame físico que fazemos ao utente, mas o utente, se você, enquanto profissional, não solicitar um exame, ele não se sente satisfeito. E como não se sente satisfeito, muitas vezes ele pensa que aquele aspecto já lhe dá o direito de confrontar. E às vezes não é uma confrontação pacífica com os profissionais. Depois, falando um pouco sobre a gente, nós tivemos o caso do Hospital do Prenda. Tivemos acesso às imagens de vídeo
de um utente que chegou numa cadeira de roda e pelo número de pacientes que havia. Os hospitais têm que fazer uma triagem, chama-se triagem de Manchester, que é para selecionar os mais graves. Mas, às vezes, você tem um número de doentes graves muito superior à equipa que está a prestar serviço. Alguns doentes graves, o atendimento vai ser atrasado. E depois, o que é que acontece? O doente, às vezes, pode perder a vida ali no local onde ele se encontra. Não porque não houve negligência por parte da equipa em atender esse utente, mas por causa da demanda. Nós ainda temos, eu vou já mesmo terminar, doutor, nós ainda temos, por exemplo, um aspecto que eu às vezes chamo a atenção a isso, que nas unidades de saúde, a semelhança do que acontece, por exemplo, nas esquadras de polícia, em alguns outros serviços, o profissional de saúde em determinadas situações tem que beneficiar também de um atendimento psicológico. Hoje eu não conheço nenhuma instituição de saúde que faz isso, que o profissional tem, a nível de medicina de trabalho, esse atendimento. Nós, por exemplo, vimos de um período de Covid-19, que os profissionais estiveram muito expostos. Nós tivemos colegas que perderam a vida. Nós temos uma taxa de mortalidade preocupante. Eu já prestei serviço numa unidade de cuidados intensivos para crianças, juntamente com uma colega, que nós recebemos a unidade de cuidados intensivos com 25 pacientes. Entregamos a unidade com 5 pacientes. Tivemos uma taxa de mortalidade muito elevada. No dia a seguir, a colega teve um colapso psicológico e desistiu exatamente da medicina, desistiu. Já tivemos colegas, e isto aconteceu, não vou dizer o nome do hospital, que, por exemplo, teve um AVC enquanto ia fazendo a apresentação do banco, porque teve uma pressão psicológica muito grande durante a noite, e quando ia apresentando um caso que lhe chamou muita atenção, teve o colapso. São só alguns exemplos. O que acontece? Sim, para depois do Dr. Maceca poder intervir. Então, esta questão psicológica não é muitas vezes levada em consideração. O profissional entra em contato com o óbito, com a morte, com muita frequência. E precisa desse acompanhamento para lhe dar uma estabilidade psicológica. Houve períodos, eu digo mesmo isso, ainda durante a minha formação, que eu senti que estava insensível à morte. Estava mesmo insensível. Eu lidava tanto com a morte, e de crianças principalmente, que quando uma criança falecesse, parecia que não houve nada. Havia, às vezes, alguns familiares que ligavam para mim. Eu sou da Huila, do Lubango. Olha, aqui no Lubango, fulano faleceu. Ok. Vens. Vir não parece ser necessário no momento. Olha, o Beltrano, aquilo gerou uma insensibilidade. Estando um pouquinho mais abalizado sobre o assunto, busquei um apoio psicológico que depois me foi retornando essa sensibilidade. Porque se eu não tenho sensibilidade à morte, eu depois fico insensível ao utente que eu atendo. Eu posso me dirigir mal a ele, sem de facto perceber. Agora, para terminar mesmo já. 30 segundos. Vou já terminar. Outro aspecto, por exemplo. Ali eu valorizei e, de facto, o Ministério nesse aspecto agiu bem. Um aspecto. Os novos hospitais, pelo menos eu vi no Centro-Sol, vi acho que o Azancote e mais um ou dois que foram agora recentemente inaugurados. Por exemplo, já trazem condições diferenciadas para os profissionais, o que é bom. Isso nós chamamos de humanização preventiva. Já tem transporte para os trabalhadores. O Cardeal tem também. O Cardeal tem. Não sei se o Cardeal tem. O trabalhador vai de casa para o serviço, de serviço para casa com um transporte. Tem direito a um refeitório que garante uma alimentação condigna. Por acaso aí eu vi que o Cardeal, qualquer dia aí no almoço lá, o Cardeal tem velado por esse aspecto. Então, aí já está a velar pelo aspecto do funcionário, psicológico do funcionário, que muitas vezes interfere na qualidade do atendimento que ele vai dar. Doutor Maceca, esta questão está relacionada à falta de profissionais, daí à demanda que muitos têm e acaba depois não oferecendo os serviços com a qualidade necessária? Não iria para este campo, eu iria mais para outro campo. Eu acho que nós temos aqui... Primeiro, eu gostaria aqui de dizer que a questão da humanização é transversal a todos os profissionais de saúde, que trabalham nas instituições de saúde. Nós, nas instituições de saúde, temos funcionários administrativos, temos de apoio hospitalar,
temos técnicos de diagnóstico, temos os enfermeiros, temos os médicos. Todos é transversal, este problema é transversal. E como disse, ainda temos colaboradores de empresas que prestam serviço nas unidades sanitárias que também devem estar preparados para lidar com aqueles que vão para as unidades sanitárias. Eu acho que esta questão da humanização tem mais dois, no meu entender, há dois fatores primordiais. Um tem a ver com a estabilidade das famílias e da própria sociedade, a maneira como nós nos comportamos na família e na sociedade. Isto depois vai se refletir. E depois tem a ver com as academias, com aqueles que formam os quadros. Aqueles que formam os quadros têm uma responsabilidade muito grande nisto. Porque nós temos que estar preparados, temos que estar formados neste sentido. Então, se nós pudermos conjugar estes fatores, obviamente que vamos reduzir substancialmente estes problemas. E mais, o maior problema que nós vemos hoje, dos vários casos que vão surgindo, é fundamentalmente um problema comunicacional. Os profissionais e os familiares muitas vezes comunicam mal. A mensagem não passa. Eu, por exemplo, tenho uma experiência na unidade onde eu estou. Todos os dias, às 9 horas, a equipa médica, a equipa de saúde médica, das 9 às 11 horas, recebe os familiares das pessoas internadas para passar a informação e para discutir o que é que está ocorrendo. Isso é fundamental. Isto reduz substancialmente os problemas que vão existindo. Sim. Muitas das vezes o que ocorre é que nós também somos 10 irmãos e cada um quer aparecer a hora. Então, temos que procurar sempre encontrar na família um interlocutor. Ou 2 ou 3 que são os interlocutores que vão representar a família. Às vezes também há estes problemas, mas há um conjunto de medidas que nas unidades vão sendo tomadas no sentido de reduzir substancialmente, como eu disse. Fundamentalmente, temos problemas de comunicação, que depois vão embocar em problemas mais graves ou menos graves. Eu, de forma individual... Vamos já concluir esta abordagem da humanização rapidamente, temos outras questões ainda. De forma individual, do lado formador, eu levo comunicação intra-hospitalar para a parte de algumas unidades. Eu já fui à região Centro e Sul, onde surtiu efeito a formação intra-hospitalar para as pessoas e comunicação de métodos PAICS, porque acabo aqui corroborando com o que diz o Dr. Masseca, porque às vezes é essa falta de comunicação que existe. Já recebemos nós, o Dr. Jeremias sabe e o enfermeiro Maximiano também sabe disso, que vamos ter um elemento da nossa família que há de falar conosco e diz assim: está o tio A ou o tio B na unidade hospitalar, desde ontem internado, e no hospital não nos disseram nada. Isto é grave. É grave. Uma das últimas unidades hospitalares onde eu fui dar comunicação intra-hospitalar, a minha recomendação foi que a cada equipa de banco teria de ter um elemento responsável para dar informação. Um do período da manhã e outro do período da tarde. Este elemento precisa dominar todos os casos que estão na sala de observação e a cada 2 ou a cada 4 horas recebemos o utente com as seguintes iniciais, que veio com um quadro X, foram solicitados exames assim e foi abordado terapeuticamente assim. Dentro de 2 ou 4 horas esperamos ter aqui os resultados dos exames. No entanto, qual é o prognóstico do doente? Vai internar? Não vai? É grave? Porque os próprios familiares precisam saber de como entrou o seu utente, como está a ser abordado e como sai. O que acontece é, entra um utente para a urgência, independente da pressão que há para as urgências de Angola, todos nós que frequentamos os hospitais sabemos do que estamos aqui a ter, e aí o familiar quase sabe nada sobre este caso. Não é em todas as unidades hospitalares, claramente. Mas, no entanto, seria bom que dentro do sistema de humanização também fosse feito isso. Corroboro aqui também com a ideia do Dr. Masseca de dizer que todos os elementos que fazem parte desse sistema hospitalar precisam saber se comunicar. Já notaram que parece que os nossos agentes de segurança todos treinam artes marciais. Aqui, ironicamente falando, há um grande problema de acessibilidade, inclusive, para as áreas hospitalares. Todos nós já passamos isso. Não há comunicação, não há humanização, logo a partir da entrada do utente. Faleceu e deu um grande problema no Hospital Geral de Luanda, de um vídeo que rolou nas redes sociais, que um menino solicitava apoio para atender a mãe e tem servido de exemplo nos meus exames, e que, pasme-se, a equipa médica não tinha tido ainda acesso.
que ele é autêntico. Faltou comunicação, faltou humanização. Eu costumo perguntar, e se fosse consigo? Humanização é, e se fosse comigo? A demanda também. Então, existem aqui muitos fatores que nós temos de estar preparados quando vamos a uma unidade hospitalar para atender a outra. Assim, já uma outra preocupação e vou colocar aqui ao doutor Maximiano, nós temos mesmo de acelerar, estamos a ficar sem tempo. Há também preocupações relacionadas àquilo que é hoje o trabalho dos próprios enfermeiros. O que se diz é que há até um determinado, e há particularmente nos postos e centros de atendimento, que são mais os enfermeiros, faltam médicos e até uma determinada hora também são mais enfermeiros a fazer o trabalho de médicos. Isso é verdade? Como é que a Ordem tem estado a olhar para esta situação? Pois, preocupa a Ordem e trazer aqui uma questão lógica. Eu estou sempre atencioso na nomenclatura, porque se não prestarmos atenção na nomenclatura e não temos prestado atenção, determinados diplomas, na visão do técnico, quando digo diploma, algumas legislações, na visão do técnico, a redação não é o sentido como o jurista pensa. Pese embora que determinados projetos saem das especialidades, para aquilo transitar em decreto presidencial ou então uma lei. Estamos a dizer, por um lado, a assistência ser garantida por médico na área sanitária ou por enfermeiros. A ideia que se tem, e pelo nome, é sempre chamar o técnico médio ou técnico de enfermagem de enfermeiro. Mas se formos para comparar e falar o nome correto, que é enfermeiro licenciado, para encontrar na rede sanitária licenciados, enfermeiros propriamente dito, também é difícil. Não temos. Primeiro. Segundo, nós temos um modelo que já disse, hospitalocêntrico e biomédico. Mesmo nas academias, o pacote que se dá é priorizar as doenças e tratamento das doenças. Isto estamos todos juntos. E os livros que os enfermeiros consomem são livros voltados para a doutrina médica. E as universidades vão adquirindo mais livros médicos e meios laboratoriais médicos para formar enfermeiros. E os enfermeiros saem das universidades com teorias médicas e confundem-se com médicos. O que deveria ser é trazer doutrinas para a enfermagem, livros para a enfermagem e determinadas unidades curriculares serem ministradas pelos enfermeiros, para diferenciar. Porque hoje o que se pensa, e estava aqui a se dizer, é que chegou alguém no hospital e pergunta sempre o que sente. Quer dizer, olhar a pessoa no modelo biomédico, olhar a pessoa, sempre que vem para o hospital está doente. E quando estamos a falar da assistência do nível primário, não é construir centros de saúde ou posto para atender doentes, é também olhar os centros voltados para a vigilância de saúde. Quer dizer, centro de saúde amigo da pessoa, nos ciclos etários em que a pessoa se encontra, onde vem a mulher e fazer vigilância da saúde da mulher. Mas não é olhar a mulher e perguntar logo o que sente, olhar sempre doenças como tal. E se nós trouxéssemos esses modelos, devíamos descongestionar os atos médicos para atos da enfermagem. E se não tivermos atenção, e para os médicos deve preocupar, se não prestarmos atenção, quem contrata vai achar que é menos valioso contratar o médico e vou contratar enfermeiros, porque é um trabalho que está a ser exercido por nós. E hoje passamos em revista, a maior parte da unidade sanitária, 70% da força de trabalho na área assistencial está a ser assegurado por técnicos de enfermagem. Doutor Maceca, como é que o Ministério tem estado a resolver a situação dos médicos que se furtam? Perguntamos isso porque há informações que dão conta de que em algumas unidades sanitárias, a partir das 23 horas, há mais estagiários a prestarem o serviço dos profissionais. Como é que vocês, o Ministério, resolvem esta situação? Não, primeiro só estas denúncias, eu acho que nunca chegaram até o Ministério, nunca houve factos reais. Mas eu gostaria, já que estamos aqui a tocar num elemento importante, eu acho que de todos os esforços que estão-se a fazer, o maior esforço até o que vem decorrendo nesses anos tem a ver mesmo com recursos humanos. Primeiro, o número de pessoas que entraram, só para dizer que desde 2019 até a presente data, o número de pessoas que entraram corresponde a 40,5% da força de trabalho, quase 50%. Quer dizer, dos profissionais existentes, os últimos entraram nestes últimos 5 anos. Mas o Ministério lançou agora um ambicioso programa de formação
com um financiamento do Banco Mundial, um financiamento de $200 milhões, para, em 5 anos, até 2027, formar 38 mil profissionais. E o sentido aqui é formar equipas de trabalho. Equipas multidisciplinares, onde haja a interdependência entre os vários profissionais, para dar resposta um bocadinho à questão que está a levantar aqui o nosso colega de painel. Nós hoje estamos a olhar para equipas muito profissionais, para olhar que há uma dependência naquilo que é a atividade do médico, o médico vai depender do enfermeiro, mas os dois também dependem da atividade de um técnico de diagnóstico e terapeuta, e nós ainda vamos depender de como o nosso maqueiro lá embaixo recebeu o nosso doente politraumatizado. Porque senão, se ele não estiver preparado, não estiver formado, suficientemente capacitado, quando chegar ao bloco, a gente já não faz nada. Então, há esta visão, o projeto está a andar, 80% das formações vão ser feitas cá no país, 20% vão ser feitas no exterior. Há os primeiros 150 colegas saíram já para o Brasil. Há também 200 colegas que estavam em diferentes partes do mundo a estudar. O Ministério TAC catalogou esses colegas no sentido de criarmos essas equipas multiprofissionais para dar mesmo resposta a estas questões que estão sendo aqui levantadas. Agora, nós também, eu acho que a própria enfermagem, e como disse, nós também temos um histórico. Quem estuda um bocadinho da nossa história de saúde, nós começamos logo depois da independência com pessoas com 4ª classe. Depois evoluímos com pessoas que iam para a 6ª classe. Depois fomos para a 8ª classe. Agora, hoje estamos com os licenciados, mas já estamos com enfermeiros especializados, já estamos a evoluir. Sim. E obviamente que nós ainda temos um grande número de pessoas que têm formação média em termos de enfermagem nas nossas unidades sanitárias, mas eu também noto que há um grande número de pessoas que estão a estudar e que naturalmente aquilo que ocorreu em outras sociedades vai ocorrer na nossa. Naturalmente haverá esta mudança de paradigma. Falava do estado em que chega o paciente, por exemplo, olhou para os maqueiros, há também a questão das ambulâncias. Às vezes o paciente chega tarde por causa também da falta de ambulâncias. Como é que está essa situação? Bom, as ambulâncias, elas existem na quantidade que existem, né, e dão resposta àquilo que é necessário. Mas muitas das vezes o que ocorre em lugares de acidente é... primeiro, ainda está a levantar aqui uma questão, que é uma questão que toda a sociedade deveria ter. Todos nós deveríamos, nas escolas, ter um curso de suporte básico de vida. O mínimo para poder socorrer uma pessoa, em caso de acidente, ou em caso de estarmos aqui sentados, alguém cair, dar o primeiro socorro. Que muitas das vezes a maneira como retiramos as pessoas de um lugar de acidente também não ajuda suficientemente. O que eu quero dizer é que quando nós estamos a olhar neste programa de formação, e o que nós hoje, a visão que há dentro do Ministério, é a visão de equipa de trabalho. Equipa de trabalho, todos temos que estar ao mesmo nível. Temos que ter qualificações suficientes para resolvermos um problema, cada um dentro da sua profissão. Porque não vale a pena termos um médico super especializado, um enfermeiro super especializado, e depois não termos na base outros que possam corresponder àquele nível de conhecimento que eu tenho. Então é este o passo que nós estamos a dar. Jeremias Agostinho, nós estamos mesmo a terminar. Tem 1 minuto e meio para a sua abordagem. Eu lhe pergunto como acabarmos ou combater a questão, por exemplo, da malária, que é a maior dor de cabeça do sistema de saúde da Angola. Não, sim, a malária é um problema. Eu queria só retornar um pouquinho à questão da formação? Não, quanto à questão da formação, eu penso que estamos aí bem. Eu penso que em relação à formação de quadros, esse projeto que o doutor falou é um projeto extremamente ambicioso. E, de facto, tenho contato com muitos colegas que estão em formação no exterior, outros que vão ser formados aqui. É um exemplo, na verdade, de como se deve formar os quadros no setor da saúde. E temos que felicitar o Ministério porque aí nesse aspecto está de facto a formar e não há dúvidas. Nesse momento existem poucos médicos que não trabalham. Prontos, que não estão ligados a algum serviço, principalmente do Serviço Nacional de Saúde, se calhar por opção, porque nos últimos anos o Ministério captou todos os médicos que haviam disponíveis para trabalhar e nesse quesito melhorou-se ricamente. É claro que na questão da valorização, remuneração, ainda há um trabalho muito grande por ser feito. Já se deu também um pulo muito grande com o alargamento das horas acrescidas que um profissional pode fazer. Só falta esticar um pouco mais as condições salariais, principalmente em termos do salário base. Ia falando sobre a questão dos estagiários. Os estagiários nunca devem trabalhar sozinhos.
E aqui é mesmo chamar uma atenção aos gestores, aos responsáveis dessas unidades, que têm que, de facto, vigiar, porque o estagiário tem que estar sempre a trabalhar, acompanhado do seu orientador, que é um profissional que é da área onde ele está a fazer o estágio e que domina para poder orientá-lo. Essa questão que coloca, de facto, existe. Já vimos muitas reclamações nas redes sociais e está aí mais uma vez. Infelizmente, as pessoas, como não têm essa cultura de denúncia, essas informações não chegam até o Ministério, param só pelas redes sociais e só quando dá um escândalo muito grande é que aí as autoridades tomam conhecimento. Em relação à questão que coloca da malária, é um problema grave. 30 segundos. 30 segundos, está bem. É um problema muito grave que nós temos, de facto, de se resolver. As medidas que são tomadas na atualidade não vão ajudar a resolver esta questão da malária. Nós temos que prestar uma atenção muito especial a essa questão do saneamento básico. E aqui a responsabilidade é do Estado. O Estado tem uma responsabilidade muito grande, não vou enumerá-las porque o tempo não permite. O cidadão também tem as suas responsabilidades. Para terminar, eu queria só chamar a atenção. Eu vou dar-lhe mais um minuto para enumerar pelo menos 2 ou 3 responsabilidades. E a questão da vacina, porque é importante. A questão da vacina, estamos à espera. Há uma promessa por parte do Ministério em como elas poderão ser implementadas. Não acredito muito que em 2024, por questões orçamentais, não faz parte. Mas a questão da vacina é algo que nós estamos à espera, mas temos que ver a questão do tratamento do lixo, a questão como tratamos as valas de drenagem, a questão do desassoreamento das valas de drenagem, das águas residuais, água das residências. E a população ter atenção com a questão de dormir debaixo do mosquiteiro, não criar criadouros em casa de mosquitos, colocar redes nas portas e janelas, que é fundamental. E a última atenção que eu queria chamar é a educação. A educação. O Estado tem deixado muitas crianças fora do sistema de ensino. E essa população que fica fora do sistema de ensino é a população que, na idade adulta, depois necessita de muita informação para saber sobre medidas de saúde. O Estado tem que investir muito na educação, nenhuma criança deve ficar fora do sistema de ensino, para aprenderem na escola como se previne doenças, e também prestar atenção à questão da merenda escolar, porque a merenda escolar faz com que a criança vá para a escola para aprender, mas também sai com o seu problema de desnutrição resolvido. E quando nós investimos na criança, evitamos muitos males da saúde que temos hoje no indivíduo na idade adulta. Dr. Kussevila, para terminar também, conclusões por parte da Ordem dos Médicos e em termos de apelos, o que é que deixa para quem nos acompanha? Bom, a Ordem dos Médicos é parceira do Estado, é parceira do Ministério da Saúde e, aliás, quando no quesito da formação, o Ministério da Saúde solicita o parecer dos seus colégios de especialidade para a unidade formativa, há aqui esse projeto ambicioso de formação de médicos especialistas, que parte desses médicos estão a ser formados a nível do país. Havia colégios de especialidades da Ordem dos Médicos de Angola, que os hospitais ganham da unidade formativa. Do lado daquilo que é a atenção primária, estão a ser formados, e já disse aqui no princípio e volto a dizer, 600 médicos poderão estar dentro do mercado para vermos a situação da atenção primária claramente com todos os outros elementos ligados. A questão da humanização, antes de ser um profissional, seja um bom ser humano, existem algumas ações que deviam eventualmente ser tomadas. Eu penso que existem profissionais que estão, se lhes é dada responsabilidades, eles não sabem, nunca tiveram uma formação de atendimento ao público, nunca tiveram uma formação de comunicação com as pessoas. Então penso que aqui é um grande desafio também de levar algumas técnicas, ainda que as básicas, para esses profissionais. Eu vou agora, eventualmente dentro de um mês, a convite de uma unidade hospitalar na província do Namibe para formar atendimento intra-hospitalar, atendimento público e uma comunicação, método Spikes, para melhorar a própria comunicação intra-hospitalar. Do resto, existem muitos avanços a serem dados no setor da saúde no país, muitos, e temos de ter olhos para ver e acreditar que podemos fazer melhor, mas existem também muitos desafios que penso que o próprio governo de Angola, via Ministério da Saúde,
vai terem a atenção que nós estivemos aqui a dizer, porque nós somos parceiros do Estado e do Ministério, e sempre que somos chamados a dar o nosso parecer, fazemos de acordo com aquilo que nós vemos na sociedade. Muito bem, senhores, nós ficaríamos aqui a noite toda a falar, porque há ainda muito que se lhe diga quanto aos desafios do setor da saúde, mas infelizmente não é possível. Nós esperamos contar convosco em próximas oportunidades para continuarmos a olhar então para os avanços, recuos e também os desafios do setor da saúde. Dr. Carlos Masseca, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Não, só um minutinho. Eu só queria... Temos mesmo de concluir. Não, eu só queria aqui reafirmar uma coisa, que o nosso sistema de saúde está sempre nos cuidados primários, que a prioridade são os cuidados primários e todo um esforço é feito no sentido que os cuidados primários cumpram com aquilo que é a sua missão. Também as pessoas devem olhar para isto, não olhar só para os grandes hospitais, mas olhar para outros esforços que estão sendo feitos a nível do setor para nós reafirmarmos este que é o desígnio do nosso Sistema Nacional de Saúde. Ok, esta provocação foi para o Dr. Jeremias, com certeza. Vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas isso faz parte do debate. A preocupação dos enfermeiros é prestarmos atenção nas famílias. Ficou? Dr. Maximiano Vitor, muito obrigado. Dr. Jeremias Agostinho, muito obrigado. Dr. Aldemiro Civila, muito obrigado. Muito obrigado. A você que nos acompanhou também, agradecemos pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um tema para abordarmos aqui no seu Girassol Debate. Hoje falamos sobre a saúde em Angola, avanços e desafios, são muitos. A formação, a questão da humanização e outros. Já também passos positivos que já foram dados quanto ao surgimento de novas unidades sanitárias e bem equipadas. Vamos continuar a acompanhar para abordar nos próximos momentos aqui também na sua TV Girassol. Fique connosco, boa noite, até uma próxima oportunidade.